Quando eu terminei meu trabalho lá no Equador, como diretora nacional, ele foi justamente por um campo do governo, não ali aí todas essas mudanças. E ali eu apliquei para uma posição na OPAS. Eu comecei minha carreira como consultora regional de recursos humanos para a área de gestão do trabalho, ali o ano 2000. Então, desde lá, é interessante para mim porque eu posso ver todos estes anos e como a presença da OPAS e a interação com os países, ela foi gerando produtos muito interessantes. Primeiro, talvez olhar desde a perspectiva da cooperação técnica para a região das Américas, um fato muito importante que foi a consolidação de uma agenda regional. Ali, depois do movimento dos observatórios, a reflexão sobre a temática de recursos humanos, a acumulação de produção científica, técnica, de um grupo de profissionais latino-americanos, realmente foi importante pensar numa agenda política que coloque a temática e que movimente vontades, financiamento e ações na região. E ali acho que a OPAS, sendo uma secretaria dos países da região das Américas, é um espaço privilegiado para isso. Aí eu acho que a combinação de força política e técnica, que nesse momento tinha Brasil e Canadá, principalmente nos países da região, mais Chile e outros países que acompanhavam fortemente, mas acho que ali o protagonismo de Brasil e de Canadá para poder pensar uma agenda regional foi central. No 2005, tivemos uma convocatória regional para todos os países em Toronto, e ali se definiram 5 prioridades de política para a região, referidas sobretudo a ter políticas e planos, as pessoas adequadas dos lugares adequados, o tema do trabalho decente, o cuidado com a migração profissional, que nesse momento já vinha fazendo muito movimento, e também o tema da educação. E acho que esses 5 desafios ficaram como um acordo regional para ser os eixos de trabalho para as próximas décadas. Ali o trabalho da OPAS de estabelecer uma proposta de monitoramento da política, uma agenda específica de trabalho, foi para mim, Mônica, o eixo de trabalho que acompanhou minha vida os últimos 15 anos. Porque ali ficou muito claro que esse campo de recursos humanos tinha uma abertura programática, temática, que permitia fazer cooperação técnica, evidenciar diferentes blocos de interação, de ação que tinham particularidades técnicas, onde nós podíamos enfocar ações para trabalhar. E se bem esse foi um primeiro momento que eu estava na região central, em Washington, D.C., como parte da equipe regional, depois houve uma decisão da OPAS que agiu central e que respondia muito à dinâmica política da região, que era justamente contar com instâncias de integração entre países. Eu acho que é importante contextualizar a chamada de ação de Toronto, porque ele coloca realmente uma discussão que nesse momento da região era preciso colocar no marco dos direitos à saúde, que eram um dos elementos que nós achávamos centrais para a política da região. E ali a presença da OPAS para favorecer um diálogo de alto nível com todos os países e também com uma convocatória ampla, atores da cooperação internacional, atores financeiros, como um conjunto de vontades, verdade, para pensar o tema da saúde e o direito. E é nesse marco, o tema de desenvolvimento de recursos humanos foi central. Então, eu acho que ali as conclusões desse momento, esses 5 desafios, eles dão realmente umas trilhas para trabalhar na implementação da política, que é um aspecto muito difícil de lograr. Quando você tem já uma definição, um acordo, depois botar ele na prática, ele é um caminho muito longo. E nesse caminho também eu caminhei toda a última década e um pouco mais. Então, acho que foi muito interessante contar com eixos do trabalho, porque isso facilita não só a comunicação, mas também a liderança, as alianças, para fazer algo muito concreto, que é preciso saber fazer. Então, acho que esse para mim é um momento técnico-político
que reflete o rol verdadeiro da OPAS e a potencialidade de pegar o que os países estão propondo, estão precisando e dar a ele um instrumental político para poder avançar. E agora eu estou aqui no Brasil. Ele é uma transição realmente importantíssima, porque é uma diferença de olhar o Brasil desde fora e desde dentro. Desde fora, para mim, o SUS, os desenvolvimentos da política, os logros que vocês tiveram, por exemplo, a consolidação de praticamente um vice-ministério de gestão de política em educação e trabalho, realmente é uma referente para toda a nossa região. A produção de diferentes programas na área de educação, gestão de trabalho, sempre foram para mim, desde fora, os mecanismos de implementação da política que eu, inclusive, utilizei muito na cooperação técnica com os outros países. E quando você chega aqui, você vê que toda essa acumulação foi tão importante, mas ainda tem tanto que fazer. Do sistema mesmo, não? Já poder concretar na prática todas as propostas que temos é um desafio importante. E a gente sigue trabalhando muito e vai ter que trabalhar muito, mas tem muita acumulação, ainda precisa mais.